pessoal, eu sou a Juliana do blog Deitando Lápis e hoje nós vamos falar sobre diários. Eu tenho diário desde os 11 anos de idade, bastante tempo. Ah, eu falei desde os 11 anos de idade, né? Não, tá errado. Eu tenho diários desde os 9 anos de idade. E eu sempre tive um pouco de vergonha deles, porque não era muito comum no meu círculo de amizade outras pessoas terem diários também. Então eu guardava isso pra mim, até que com a moda dos journals, né, as pessoas voltaram a fazer diários, só que de uma forma um pouquinho mais artística, mas não deixa de ser locais onde você coloca recordações, memórias, pensamentos. E pra mim isso daí é um diário e ponto. Com isso, e ficando mais velha, eu acabei perdendo essa vergonha, esse receio e resolvi conversar com vocês sobre os meus diários. Eu tenho mais do que isso, nessa caixa que eu guardo algumas das minhas memórias, eu tenho mais pilhas, então eu queria contar pra vocês um pouquinho, mostrar alguns dos diários que eu tenho e contar por que eu até hoje gosto e tenho diários. O primeiro diário que eu ganhei foi esse daqui, que é aquele modelinho tradicional com um cadeadinho. Ah, mosca! É sério? De novo, amor? Ah! Fica lá! Saco. O primeiro diário que eu ganhei foi esse daqui, daqueles modelinhos tradicionais com cadeadinho, sabe? Eu ganhei ele da minha mãe no dia 27 de janeiro de 2001. E justamente o meu primeiro escrito foi isso. Eu ganhei este diário da minha mãe. E a data. Só isso. Esse daqui ele tem vários papeizinhos, coisinhas pessoais. Fotos, eu guardava também recordaçõezinhas. Adesivos. Colocava bastante pra decorar. E eu basicamente contava alguma coisa do meu dia. Nem sempre era frequente, tipo diário realmente. Acontecia alguma coisa no colégio, eu colocava. Algum menininho que eu tava interessado, colocava. E filmes, coisas que eu ia assistindo e ia colocando. E como esse diário aqui, eu comecei com 9 anos, 9, 10 anos, eu também anotava brincadeiras. Ah, hoje eu vou na casa da amiguinha X pra brincar. E o dia a dia do colégio. Então, era basicamente isso nesse primeiro, só que com pouca frequência, não era tanto diário mesmo. Claro, né, os erros de português é assustador um pouco. O próximo foi esse daqui, é um da Minnie. Eu ganhei de uma amiga que ela foi na Disney, também com cadeadinho. Mas esse daqui eu não escrevi muito, assim, ele tá bem em branco, ó. Eu basicamente fiz uma página contando como que foi o show da Sandy Júnior que eu fui em 27 de novembro de 2001. Eu assisti o show deles aqui na minha cidade, então eu fiz um relatozinho e escrevi poucas coisas. Eu tinha pena de usar, como era algo que veio da Disney e tal, tinha todo aquela misticismo e tudo mais, então eu guardo ele por quem me deu, não necessariamente só pelo que tem escrito. Seguindo, eu tenho esse caderninho que não é necessariamente um diário, ele é mais um caderninho de anotação. E esse daqui eu tenho coisas meio... Eu comecei ele com frases, poesias, coisinhas românticas e tal. E depois eu fazia declarações de amor para o... Não sei se vocês vão conseguir ver daí, acho que não. Pro ator que interpretava Harry Potter, o Daniel Radcliffe. E tem basicamente, tipo, Juliana, coraçãozinho Daniel. Ou Juliana Radcliffe, coisas do gênero. Tem bastante sobre isso. E esse período foi em 2004. Eu cortava aqui, por exemplo, uma mensagem de um livrinho e botava coraçõezinhos e coisinhas. Eu tinha vários pôsteres do Harry Potter no meu quarto, eu conversava com eles, eu achava que a gente era super amigos, então também, óbvio, me apaixonei pelo personagem, enfim, deixa quieto. O próximo, ele também tinha um cadeado, mas eu não tenho, não sei se eu perdi, era dos Looney Tunes, do Pernalonga e do Piu Piu. Esse foi do ano de 2003. Ó, aqui eu tenho um papelzinho com o nome das minhas Barbies da época e o parentesco ali, a Suzy é a filha da Barbie XY e os nomezinhos dela. Esse aqui eu acho que eu comecei a ser um pouquinho mais frequente, 16, 17, 18, eu tava seguindo. E esse aqui eu comecei já também com a minha paixão da época, além do Harry Potter, eram as bandas, né, a Banda Rouge e o Bros. Então eu tinha meio que uma obsessãozinha de tudo quanto era local, né, programa de TV em que eles estavam, eu tinha que assistir e eu registrava. Hoje eu vi, por exemplo, a Rouge no Gilberto
Barros, né, no programa da Band que passava com o Gilberto Barros. E sempre que eu sonhava também com eles, eu sonhava muito porque eu vivia isso, era ouvindo música o tempo todo, ou então vendo os programas, né, porque não tinha internet, então era só na televisão mesmo. E eu sonhava muito e também registrava os sonhos que eu tinha com eles. E eram os sonhos mais loucos possíveis. Esse aqui ele tá bem prejudicadinho já, ó, ele tá se soltando. Mas esse aqui também a letra já tava melhorando um pouquinho. E ele sempre marca o meu período, né? O meu dia a dia, o que tá acontecendo. Isso, claro, envolve colégio, envolve dia a dia em família, as brigas com a minha mãe e coisas assim. E esses primeiros eu escrevia, tipo, a data, né? O dia da semana e querido diário. Aí 2 pontos e começava a contar o que aconteceu. Por mais que fosse 1, 2, 3 linhas, eu gostava de registrar alguma coisa. Esse aqui eu acho que é basicamente isso. Esse próximo era de 2004 também. Eu usava um caderno de matéria para escrever nele. E depois eu não escrevi tanto assim a ponto de completar. Então eu arranquei só as páginas. E como vocês podem ver, tinha tipo as coisas que eu mais gostava na época. Fiz uma capinha, decorei e arranquei as páginas. E esse aqui também, basicamente é só Rouge, Bros, Harry Potter. E eu fazia algumas... Usava canetinha, então ele transferia um pouco pra página. E eu usava também bastante canetinha colorida. Aquelas de em gel, né? Adesivo também colocava. E realmente só tem Harry Potter e banda por aqui. Aí a gente tem outro daqueles, eu acho que é o último que eu tenho de cadeadinho, né? Que na época eles ficavam em casa, não levavam pro colégio, então eu ficava com medo da minha mãe ler e tal. Ó, esse primeiro, ele tem um efeito, acho que é holográfico, não sei se vocês vão conseguir ver. Na época era algo sensacional esse efeito de movimento, né? Eu gostava muito de Eliana, vocês podem ver, eu tenho vários adesivos aqui decorando essa capa. E esse aqui eu já comecei a colocar ingressos de filme, por exemplo, esse aqui é do Madagascar. E esse diário aqui é de 2005. Eu ia bastante também em jogo de futebol, então eu tenho esses ingressos que eu guardava sempre que eu ia. E isso aqui ainda sobraram algumas paginazinhas e até tem mais, só que eu uso lá na minha gavetinha, que são essas páginas verdes. Eu já mostrei em algum vídeo. E aqui eu tenho mais papel. Esse aqui era do final de um caderno que eu tinha e o pessoal assinava, sabe? A gente tinha essa mania de deixar recadinho, assinar e às vezes eu vou lembrar, né, do pessoal. Esse daqui, vamos ver quem é que vai lembrar. Espero que vocês consigam ver. Era uma revista chamada Smack. Era tipo toda teen, atrevida, sabe? Só que ela era... Depois de um tempo ela... Não sei se faliu, foi vendida, mas eu não encontrava mais essa revista pra comprar. E nessa época eles lançaram outras coisas, assim como a Capricho tem outros produtos, né? Eles lançaram essa agenda aqui que ela é maravilhosa, ela imita uma calça jeans e ela é toda colorida, assim, cada mês tem uma cor diferente, tem folhas... Deixa eu ver se consigo mostrar. Folha preta para escrever com caneta prateada e vários conteúdos adicionais, então de dicas até de português, controle de área para recados. Lembro que tinham convites para festinhas do pijama e você convidar as amiguinhas. Adorava essa revista, adorava essa agenda também, que diz que é um livro diário. Isso aqui é do ano 2006. E 2006 eu lembro que foi um ano muito importante pra mim, porque foi o ano em que eu mudei de colégio. Eu estudei o ensino fundamental inteiro em um colégio e quando chegou na 8ª série, eu mudei para uma escola maior, assim, da cidade, saí do bairro e como eu queria sair para fazer o ensino médio lá, eu já aproveitei para ir na 8ª série e para já saber como é que era e me habituar, né, ao local. Então eu morria de medo como é que ia ser o ensino, como se eu ia conseguir acompanhar o ritmo, né, colégio grande, diferente. Então esse começo desse diário tem muito disso, de eu estar nervosa e para conhecer o local, pra saber se eu ia fazer amizade com as pessoas ou não, como é que seria. E no fim,
foi muito tranquilo, eu fiz amizade logo no começo e foi uma experiência incrível, assim, eu sou apaixonada por esse colégio até hoje e aqui eu tinha muita coisa pra escrever. Eu tinha páginas que elas eram maiores e finais de semana elas eram menorzinhos, então pra escrever às vezes faltava espaço, às vezes dava, e elas tinham também uma frase motivacional, tinha controle de humor, área pra dicas, você podia dar estrelas, classificar o dia, como é que o dia foi. Era muito gostoso escrever isso aqui. E às vezes, eu não sei se em 2006 eu já fazia, mas quando eu tinha muita coisa que eu queria escrever e não cabia na agenda, no caso de ser por dias, né, eu ou escrevia em outro papel e colava junto no dia, ou eu escrevia no computador. Aí eu botava lá a data e eu colocava um aviso dizendo que mais informações era só ir lá pro arquivo digital. Ai, que saudade. Achei um dia que eu não escrevia. Falhava também, apesar de que eu sempre tentava. É raro encontrar um dia não escrito. É mais... dá de encontrar, tipo, dias bem menores, assim, mas tento sempre escrever. Aí, às vezes a gente dava uma enrolada, né? Fazia um risquinho, quer dizer que preencheu a página. Aqui, eu comecei a fazer uma coisa que é um tanto inusitada. Não sei se é comum, se as pessoas costumam fazer isso, mas eu tinha um tipo de letra, de escrita, né? Que eu não gostava muito. Eu queria um tipo de letra diferente, mais bonito, mais artístico, sei lá. Então eu pegava um caderno e eu treinava vários tipos de fontes, digamos assim, no caderno e várias opções. Então, o A maiúsculo, minúsculo e com 2, 3 tipos de fonte. E assim eu fui treinando até achar um tipo de fonte que eu gostava muito de usar na época, que era a minha letra ficava pequenininha, fininha, ficava linda. Só que eu demorava muito tempo pra escrever no dia a dia no colégio com essa letra. Então, era só em resumos, em coisas que eu usava mais... que eu tinha mais tempo, eu usava essa letra. No caso, na agenda também, quando eu tava com vontade, eu escrevia, fazia, né? E depois, com que o tempo passou, eu meio que adaptei essa letra super bonitinha que eu gostava com uma letra mais prática pro dia a dia. E é a letra que eu uso até hoje. Mas eu acho um fato curioso essa questão de que eu quis criar uma fonte de escrita pra mim. Se você já fez isso, mas alguém tem essa mania, me conta, porque vou gostar de saber. Olha o que eu achei. O convite de casamento dos meus pais. Papel bom, tá? Durando bem, já faz bastante tempo isso aqui. Vou dar de volta pra não perder. Aí, o tempo foi passando, eu fui vendo que eu queria um caderno mais personalizado, mais meu, né? Então eu fiz esses dois aqui. De um caderninho normal, capa dura, de espiral. Eu já tava começando a gostar de espiral e como vocês podem ver, eu fui bastante. Totalmente virei pro lado dos cadernos espirais, né? E aí eu fiz uma capinha. Vocês podem ver o que eu ainda gostava na época, né? Então eu tenho, tipo, Bros e Harry Potter. Esse aqui já era 2009 e esse aqui foi a continuação 2009 e 2010. O que eu tenho nesses aqui? Esses estão bem mais bonitos, bem mais decorados. A letra, olha, a letra já tá bem melhor. Cheio de adesivinhos. Tem umas... Ih, tem fotos 3x4 daquelas horrorosas. Ó, isso aqui que eu tava falando. Às vezes eu colocava papéis. Isso aqui é uma propaganda do Angelone. Tinha uma musiquinha... Até hoje tem a música de cor. Aí eu tenho aqui, por exemplo, uma colagem de samba-enredo. Samba-enredos aqui das escolas da minha cidade. Várias anotações. Eu usava muito aqui as canetinhas coloridas pra dar destaque. Ai, que saudade. Ó, papeizinhos de anotações, coisas que eu precisava fazer naquele dia, aniversários ou cartões que eu ganhava de aniversário. E esses aqui, aí, do querido diário que eu usava antes pra começar a escrever, eu passei a meio que dei o nome já que era um diário, eu dei o nome dele de Di, e aí eu chamava Querido Di. E eu conversava como se ele realmente fosse uma pessoa que eu tava contando as coisas. E era muito, muito legal. Só que esses modelos aqui, os outros já são diferentes. Eu levava muito tempo pra escrever, porque eu queria fazer tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho. E é lindo hoje de ver isso, mas hoje em dia eu não acho prático, sabe? Então eu acabei depois evoluindo, fazendo outros estilos de anotações. Ó, mas esse aqui eu tenho Harry Potter, cards de Harry Potter. Nem lembrava que eu tinha isso aqui. Uma página toda especial quando eu fui assistir o Enigma do Príncipe no cinema. Então, nossa, é coisa pra caramba. Bastante mesmo. Mas eu vou
Acho que minha câmera já vai acabar a bateria, vou acabar por aqui. E, como eu disse, eu tenho mais essa pilha, tenho mais cadernos aqui dentro. Então, se vocês quiserem que eu continue mostrando, se tiverem curiosidade pra saber mais sobre os meus diários, é só pedir nos comentários que eu faço, não tem problema nenhum. E, claro, se vocês gostarem desse vídeo, independente de quererem mais ou não, curtam, se inscrevam no canal, a gente tem bastante conteúdo aqui sobre planejamento, organização, leitura. Se inscrevam e sejam bem-vindos à nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo!